Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 90. Nós vamos ler o versículo de número 10. Salmo 90, 10. Enquanto você abre, deixe-me dar duas explicações. A primeira delas, como vocês já têm visto, meus irmãos, eu tenho tentado aqui, ao longo dos dias, continuar gravando aqui as mensagens, né? Primeiro, para elas ficarem arquivadas. Segundo, para que outras pessoas possam ouvir, acessar, enfim. Não há uma divulgação em massa disso, a intenção não é viralizar com isso na internet, não é essa a intenção, mas é que nós tenhamos acesso, né? E, pela misericórdia de Deus, Deus tem alcançado alguns corações de longe. E eu falei com a Silvinha hoje, eu mostrei para ela no começo do culto um depoimento de uma pessoa que hoje ouviu a mensagem de domingo. E disse assim: pastor, muito obrigado, viu? Fiquei muito edificada com o que eu ouvi. Já tem mais de 70 anos, já não pode ir à igreja todos os dias, né? E tem sentido falta, segundo palavras de sua filha, de ouvir as mensagens na igreja. E aí está tendo oportunidade, então, por meio desse instrumento, né, de ouvir a palavra de Deus. Então, eu peço a sua paciência com essas questões aqui, de hora ver um negócio pendurado aqui na frente, um vai e vem, né? Mas isso tem sido proveitoso para algumas pessoas longe de nós. E recentemente eu tive uma oportunidade um pouco diferente nesse sentido, de que uma pessoa aqui de Cachoeirinha precisava ouvir uma mensagem que vocês ouviram aqui na igreja sobre o Salmo 142, aquela sobre o cárcere da alma, né? Livra a minha alma do cárcere. Então a gente pode aqui e ali lembrar de alguma coisa e falar assim, ó, tá lá, acessa lá, vê, e Deus fala ao coração. Obviamente isso não substitui, né, a sua presença no culto, mas ajuda na caminhada, né? Por exemplo, nossa irmã Rejane é uma das que tem ouvido essas mensagens cotidianamente. Ela sempre faz comentários comigo: "Oh, pastor, ouvi, gostei disso, aquilo foi bom". Então que Deus continue abençoando aí a estas pessoas e a nós também aqui. Quanto à mensagem de hoje à noite, há um fato curioso. Quando eu pensei nesse mês da família e pensei no tema, né, falando de família, eu tinha pensado em falar sobre o desenvolvimento, né, a nossa vida, nosso desenvolvimento. Então a proposta de falar da velhice hoje já era mesmo para o dia de hoje. E curiosamente, eu recebi um Cada Dia, né, que é esse livretinho com mensagens sobre meditações diárias, né, e tal. E a meditação de hoje, ela fala exatamente sobre este assunto. O tema dela é futuro, prepare-se para a velhice. Então não foi combinado, né, mas essa mensagem aqui do reverendo Hernandes, não foi combinado ele comigo, eu com ele, não tem nada disso, mas coincidiu de hoje os dois, né, falarem sobre as mesmas questões. Então entendo ser um direcionamento do Senhor para nós, nessa noite, falarmos sobre essa questão. Né? E talvez alguém pense assim: pastor, mas tem muito jovem aqui, tem alguns jovens aqui, não tem problema, porque quem não quer morrer jovem tem que ficar velho, então é para todo mundo, né? Então nós vamos ler o Salmo 90, 10 para a nossa meditação nessa noite. Podemos ler juntos, por favor? Salmo 90, 10. Vamos lá? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Talvez esse seja o texto que as pessoas mais saibam sobre velhice da Bíblia. E esse texto é um tanto quanto desanimador. Eu não sei, quando você lê o verso, o que é que você pensa que Moisés tinha na mente, no coração, quando escreveu, mas a impressão que eu tenho é que ele estava meio depressivo, meio adoentado, talvez com febre, alguma situação assim que não estava deixando ele pensar bem da vida, não. Porque ele fala assim, ó, quando chega a 70, 80, mas o que passa disso, canseira e enfado. Meus irmãos, nós podemos olhar para a vida assim. Tem gente que olha para a vida assim. Agora observe o seguinte: hoje, esta fase da vida aí, depois dos 60 anos, é um tempo conhecido como terceira idade, ou na linguagem de alguns, a melhor idade, né? Então existe aí uma terminologia para nós acabarmos com esse negócio de velho, né? Tem pessoas que não gostam que se use essa expressão velho. A própria palavra de Deus, né? A Sociedade Bíblica do Brasil,
mudou a terminologia. Umas Bíblias antes da década de 90, elas iam escrito assim, Velho Testamento. Velho dá uma ideia de arcaico, em desuso, não é bom. Se eu falo assim, comprei um carro velho, alguém diz assim, o pastor está chegando aí com uma lata velha, com um carro ruim. Agora, se eu digo assim, comprei um carro antigo, alguém já pensou num possante muito bem equipado, original, bonito, um fuscão bonitão, chegando, né? Nós temos esse negócio aí de pensar nisso, no velho e no antigo, de forma diferente. Mas o que é preciso pensar? É que nós vamos chegar nessa fase da vida. Alguns de vocês aqui já chegaram e já experimentaram algumas coisas, mas pense o seguinte, a primeira vez que me ocupei de pensar nessa questão, faz 5 anos. O Samuel tinha entre 1 ano e meio e 2 anos, e eu fui ensinar o Samuel a subir escada. E nós estávamos subindo uma escada, e eu pensei, falei, meu Deus, hoje estou eu aqui dando um passo de cada vez com ele, para ele aprender a colocar um pezinho de cada vez no degrau e conseguir subir pé por pé, que é assim que a gente aprende, né? Coloca um pé, coloca o outro, depois coloca o pé, coloca o outro, e assim vai subir na escada, e para descer do mesmo jeito. Meus irmãos, quando chega na adolescência, a gente sobe escada de outro jeito. Pula 2 em 2 degraus com um pé só e tal. E quanto mais degraus conseguir saltar, melhor é. É assim o jovem, o adolescente é assim. Só que, meus irmãos, naquele dia eu pensei, eu já subi essa escada de outro jeito. Mas daqui mais uns anos, quem vai dar a mão para subir a escada? O Samuel que vai me dar a mão. Se eu chegar à velhice, se Deus me der vida para ficar velho, é Ele que vai me dar a mão. Então a vida é um ciclo. Nós começamos a vida sendo cuidados em todos os sentidos, todos absolutamente, não é? Alimentação, aprendizados, os mais simples, beber, comer, mastigar, tudo isso é um aprendizado. Nascem os primeiros dentes, e alguns, como diz Salomão, de forma tão chique, né? Quando os teus moedores forem poucos, ou seja, quando fores banguelo. Mas aí ele não usa essa expressão, né? E hoje em dia ninguém fica mais banguelo, né? Alguém vai lá, faz um implante, usa uma dentadura e tal, né? Ninguém quer ficar banguelo. Não, esse negócio de banguelo, não. Mas, meus irmãos, é inevitável que ao longo dos anos nós percamos os dentes de leite e também percamos os dentes permanentes. Isso pode chegar a qualquer de nós. A mobilidade se vai, as forças se vão. E como é que nós vamos, então, nessa fase da vida, viver? Esse é um dilema que nós precisamos pensar. Porque, como disse, quem não quer morrer velho tem que morrer jovem. Como eu não quero morrer jovem, necessariamente eu preciso me preparar para o tempo que eu ficarei velho. Hoje nós temos muitos direitos. E eu vejo que alguns idosos, e aqui entenda com muito respeito, toda vez que eu usar a expressão idoso, velho e tal, é com muito respeito e consideração e carinho por todos vocês e por quem estiver depois nos assistindo, né? Hoje nós temos muitos direitos dos idosos e é preciso que saibam dos direitos e usufruam deles. Existem vários direitos, né? Existe um estatuto do idoso que lá contempla diversas situações. Exemplo, se eu ficar internado num hospital público, eu não tenho direito a acompanhante, mas aqueles que têm mais de 60 anos têm direito garantido por lei. Em alguns locais, mantendo em Barra de São Francisco hoje já é possível isso, existem vagas de estacionamento dedicadas aos idosos. E aí, mas eu não tenho carro, mas é importante que você se cadastre, porque tem cidades que você tem o cartão e que se eu lhe levar a algum lugar, nós poderemos usufruir da vaga do idoso exatamente porque eu estou transportando alguém que já tem mais de 60 anos. Existem algumas cidades que é possível ter gratuidade no transporte porque tem mais de 60 anos. É possível ter transporte interestadual, ou seja, você pode sair de Barra de São Francisco e ir a Mantena, você pode sair de Barra de São Francisco e ir a Rondônia sem pagar absolutamente nada, desde que você se enquadre nos parâmetros que o governo estabeleceu para ter essa gratuidade. Só que tantas vezes não se sabe dos direitos que se tem, muito embora se cumpra todos os deveres. Nós pagamos impostos, nós cumprimos as leis, os deveres se cumprem, mas não se conhecem os direitos. Então comece a conhecer dessa questão. É também na terceira idade que chega a época da aposentadoria. E aí parece que para alguns a aposentadoria agora não vou fazer mais nada.
Mas será mesmo que nós deveríamos, em certa época da vida, não fazer mais nada, se ainda há força e vigor? Ainda que se faça menos, ainda que se faça na hora que tenha vontade, mas não dá para parar. O nosso corpo foi criado para ter movimento. E você sabe que um pouco de atividade física, uma caminhada, o lavar roupa, o lavar o prato, fazer isso ou fazer aquilo outro, mantém o organismo ativo. Então, nada desse negócio de me aposentei, agora não vou fazer mais nada. A aposentadoria não é para isso. Acabou a obrigação, é fato, não é? Aquela obrigação de acordar cedo, de ir atrás, de correr e tal, isso acabou. Mas isso não quer dizer que não deva ter atividade, inclusive, se possível, com remuneração. Não há nenhum impedimento disso, não é? A gente percebe que as pessoas têm avançado um pouco mais na idade, porque nós temos mais facilidade nesse tempo da questão da medicina diagnóstica. Ultrassons, ressonância magnética, tomografias e outros instrumentos de saúde auxiliam neste processo de cuidar da saúde. Então é preciso saber que... Pode deixar lá mesmo, por favor, Rony? Pode, obrigado. Essa questão de saúde, é preciso cuidar. Pressão, diabetes, existem muitas enfermidades que elas são fruto do número de janeiros que a gente acumula. Então é necessário ir ao médico. Às vezes as vistas estão cansadas, algumas pessoas sofrem de glaucoma, de catarata, tudo isso tem saída, tem solução, tem medicação. Então, por que não procurar essas situações? É preciso, porque com a idade, a sensibilidade da saúde é muito maior. Olha, algo muito importante para quem já está com alguns dias a mais. A questão da hidratação. Idosos e crianças são duas faixas etárias que precisam tomar muito cuidado com a questão da nutrição e da hidratação, especialmente. Se um jovem e uma pessoa de meia idade consegue passar algum período sem a ingestão de líquidos, isso para o idoso é muito mais difícil. Inclusive, se não estou enganado, por um período de 36 horas já pode começar, inclusive, um processo de confusão mental. Exatamente por desidratação. Então, toma água, toma um suco. É necessário isso, se informe, né, para que você tenha saúde. Isso é importante e a tecnologia está aí para nos ajudar, não é? A gente precisa recorrer a essas questões, já que existe solução. Né? Acabar com esse negócio, não vou no médico não, médico é coisa de... Não, tem que ir, ué. Tem que fazer os exames. Tem que acabar com essa questão de, não posso fazer uma tomografia, não posso fazer um exame de toque, não, isso é coisa para homem não, pastor. Nada disso. É preciso prevenir, porque se nós prevenirmos, nós vamos conseguir uma qualidade de vida maior. Pastor, mas se eu não prevenir nada, eu vou morrer mais cedo ou mais tarde? Creio que não, porque os nossos dias estão contados e quem sabe deles é o Senhor Deus. Agora, eu posso viver com melhor ou pior qualidade de vida de acordo com o que eu cuido mais ou menos do templo do Espírito Santo que sou eu. Então, tudo isso é importante. Aí as dicas de hoje é como viver na terceira idade, na velhice, com vitalidade. É disso que nós vamos conversar. Depois de tanta coisa, é disso que eu quero falar hoje. Então, lembra que o texto que Moisés falou é que os anos de nossa vida chegam a 70, em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa e nós voamos. Na verdade, ele está dizendo que é tudo muito rápido. E vai chegar uma hora que vai pesar mesmo os braços. Mas enquanto esse tempo não chega, é preciso viver com energia, com vitalidade. E é disso que nós vamos tratar então. Observe o que diz Provérbios 16, 31, sobre a alegria da velhice. Nada contra aqui as pessoas que usam, né, de alguns artifícios da tecnologia, né, porque tinta para cabelo também é algo tecnológico, né, utilizam para esconder os fios brancos, que já começaram a aparecer aqui, né? Aqui também já apareceu uns fiozinhos brancos, não tem tanto a ver assim com já está lá, porque ainda está faltando uns anos para eu chegar na melhor idade. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Ou seja, chega uma hora que nós vamos ficar velhos sim, mas a velhice, os cabelos brancos são uma honra quando nós chegamos lá,
trilhando os caminhos da justiça. Ou seja, quando pudermos fazer como Samuel fez, olhe a minha vida, olhe a minha trajetória, a quem defraudei, a quem enganei, a alguém que eu preciso restituir alguma coisa, e o povo falou assim, não Samuel, a ninguém, você foi um homem justo, você foi um homem reto, foi um homem íntegro, que bênção que é. Então ficar velho nesse sentido precisa ser uma alegria, precisa haver regozijo nisso. Olha o que diz Provérbios 20, 29. 20, 29. O ornato dos jovens é a sua força. Ou seja, para o jovem legal ele ter força, ter vigor, subir degrau de 3 em 3, carregar muita coisa. Mas o texto diz aí que a beleza dos velhos são os cabelos brancos, as cãs. A beleza dos velhos é isso aí. Meus irmãos, nós podemos até mudar a cor do cabelo com tintura. Mas existem outras marcas que o tempo coloca sobre nós. E tem muita gente que está tentando de toda forma tirar essas marcas, não é? Está aí a medicina estética para ajudar nesse processo, né? É tanta coisa que faz, cirurgia plástica, é botox, é isso, é aquilo outro, é creme disso, é creme daquilo outro, é renil, não sei o quê, é tanta coisa que usa, mas no final, a sua carteira de identidade, a sua certidão de nascimento, a sua certidão de casamento vai continuar denunciando que você tem. Não vai adiantar. Então a gente fica tentando esconder uma coisa que é uma honra. É bonito ficar velho, é uma bênção ficar velho. E você precisa ter consciência disso, não é para ter vergonha. É certo, como eu disse, que as coisas não são como era na juventude. O vigor diminui, a força não é a mesma, a memória não funciona do mesmo jeito. Ah, meus irmãos, quantas pessoas não chegaram a completar 60 anos? 65, 70? Quantos não chegaram? Quantos gostariam e não chegaram? E você já chegou, olha que bênção. Tem pai que só via os filhos, não via os netos. Tem pai que já viu os filhos, os netos, bisnetos. Olha que bênção. O Senhor disse que isso é uma bênção lá no Salmo 128. Verás os filhos dos filhos. Olha que coisa preciosa. Por que ficar triste? Ah, não, tenho 30 netos. Não, ninguém fala assim, né? Como é que a pessoa fala quando tem 10 netos? Eu tenho 10 netos. É um orgulho, né? Ah, eu tenho 10 netos. Olha como é que é assim que funciona. Eu tenho 2 netas e um neto. É uma alegria para os avós. Olha o que o texto diz. A beleza dos velhos são os cabelos brancos. Olha o que diz o Salmo 71:5 agora. O salmo que lemos. Como é que é possível, não é, ter alegria na terceira idade? Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Meus irmãos, quando alguém olha para trás, a partir dos dias que já viveu, olha para Deus e consegue dizer isso, é motivo de muita alegria. Porque o que nós sabemos é que se nós fôssemos conduzir a nossa própria vida até aqui, eu cá com os meus 40, você com mais de 40 ou com menos de 40, se nós fôssemos conduzir por nossa própria força, por nossa própria sabedoria, a nossa vida e a nossa casa até aqui, nós não conseguiríamos. Agora observe como o Salmo diz, desde a minha juventude, desde a minha mocidade, o Senhor tem sido a minha esperança, a minha confiança. Se o Senhor me trouxe até aqui, se o Senhor me sustentou até aqui, se o Senhor me deu vida até aqui, louvado seja o teu nome. Essa deve ser a oração no coração de alguém que já completou a terceira idade. Por fim, eu quero ler Provérbios 17:6 para encerrar essa primeira etapa aqui. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Os filhos dos filhos são os netos. E Salomão então aqui diz nesse provérbio que é a coroa dos velhos. Por isso que eles são tão especiais. Tem uns ditados que a gente acaba brincando, né, com eles, e um deles diz o seguinte, que avô e avó estraga neto. Não estraga não, de modo nenhum. A gente brinca com isso, não é? Alguns avós até deixam de cumprir o seu papel, e impedem às vezes que os pais também cumpram o seu papel. Eu preciso lembrar disso, não é?
porque os meus pais, né, a minha mãe e os pais da Merielle, os meus segundos pais, né, Clemia e Adelaide, e a minha mãe Fátima, eles não podem impedir que eu corrija o Samuel e a Esther. Mas tem horas que tem avô e avó que quer impedir a correção. O amor é tão grande pelo neto que não quer que corrija, não quer vê-lo chorar. Não deve ser assim, porque quando a minha mãe cuidava de mim e quando os pais da Merielle cuidavam dela, certamente houve momentos que precisou usar a vara, houve momentos que precisou pôr de castigo, houve momentos que precisou colocar no cantinho do pensamento, houve momentos que precisou tirar alguma coisa que queria, pôs de castigo. Então agora é preciso que os meus pais, né, nesse sentido que disse aqui, sogro, sogra e minha mãe, me auxiliem no processo de corrigir os meus filhos, evitando excessos, me dando conselho, meu filho, não é por aqui, já eu vou falar um pouco disso, né? Dando conselhos, mas não tirando a autoridade dos pais. Não fazendo assim, ó, seu pai não quer não, mas toma aqui escondido. Como é que chama isso? Mentira. Né? Está fazendo a coisa por baixo do pano. Não pode. E nesse aspecto a gente sabe que tem alguns avós que fazem assim mesmo. Né? Conheço um caso de um avô que chegava a mergulhar chupeta no copo de cerveja e dar para o neto. Meus irmãos, não é prudente isso. Entendeu? Isso aí é um abuso, e nós sabemos que o é. Mas isso não é regra geral. Isso são exceções. Os netos são uma bênção. Os avós são uma bênção. O que tenho visto é que quando nascem os netos, isso traz muita vitalidade para os avós. Especialmente quando já é numa idade acima aí de 55, 60 anos. Parece que eles ganham a sobrevida, ganham um fôlego. E tenho pensado um pouco disso depois que os meus filhos nasceram, como foi o comportamento do meu pai, da minha mãe e dos meus sogros depois que os netos nasceram. Isso é uma bênção que Deus dá, irmãos. E é preciso saber o seguinte, é uma diferença bem grande de filho para neto. Uma brincadeirinha aqui, né? Ora, quando o filho chora, de quem é a responsabilidade de acalentar, de resolver o problema? Do pai e da mãe. Então, vovó está com o netinho, começou a chorar, o que é que faz? Toma que o filho é teu. E está certo, não tem nada errado nisso. Não é? Pode ajudar, trocar uma fralda, dar um banho, dar uma comida? Pode, mas de quem é a responsabilidade? Do pai e da mãe. Meus irmãos, é preciso que esta expressão aqui, os filhos dos filhos são a coroa. É preciso que seja assim. Eles precisam olhar para os avós como alguém que deve ter o respeito, deve ter a admiração, o amor, o afeto. Isso é importante. Me lembro, vez por outra, da minha avó Maria José. Dos netos, né, da família da minha mãe, apenas eu conhecia a vovó Maria José. Oh, que senhora! Que velhinha mais doce. Não sei se era com os outros, não. Comigo era. Né? Tinha aí 2, 3 anos de idade. E lembro da vovó indo comigo num lugar que tinha perto de sua casa para poder brincar um pouquinho. E ela ficava olhando, né, porque ela tinha problema cardíaco e etc. Então não tinha essa mobilidade toda. Mas ficava ali olhando, lembro de umas florzinhas vermelhas. Vejo muito pouco delas, mas lembro de tudo isso. Esses afetos estão ligados a essa pessoa preciosa que foi a minha avó, Maria José. Meus irmãos, os avós devem imprimir no coração dos netos boas lembranças, boas memórias. E isso fará diferença para toda a vida deles. Mas quero dizer ainda sobre os frutos na velhice. Além da alegria na velhice, quero falar sobre os frutos da velhice. Por que razão? Tem gente que acha que porque completou 60 anos, 65, já não tem mais o que produzir. Tem sim. Olha o que o Salmo 92 diz a partir do verso 12. Salmo 92, a partir do versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. As duas plantas aqui, elas se colocam, elas crescem e se sustentam em lugares difíceis. Então o justo passa por dificuldade, mas ele floresce. É disso que o texto está dizendo. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Vamos juntos? Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva
e de verdor. Como é que a gente sabe que uma planta está viva? Quando ela está viçosa, verdinha. A gente vê que tem vitalidade ali. Então esse negócio de ombros baixos, negócio meio assim, não, ó, postura, não é? Tem que dar fruto. Se a Bíblia diz, se é o salmista que diz, vou eu contrariar o que diz o Salmo? Agora observe como há uma aparente contradição entre o que diz Moisés e o que diz aqui o Salmo 92. Um está achando assim, ó, quando passa dos 70 é canseiro e enfado. O outro está dizendo assim, não, com 70 anos, ó, dando fruto. Não é isso aí? Então vamos adiante. Irmãos, uma pessoa muito preciosa desses velhos que a Bíblia relata, que me chama a atenção, é Jetro. Jetro, o sogro de Moisés, lá em Êxodo capítulo, acho que 33, se não estou enganado, ele chega e vê uma situação que Moisés está enfrentando. Ele vai levar, né, a sua filha e os seus netos para encontrar com Moisés, e ele olha e fala assim, desse jeito não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele chama Moisés no canto e fala assim, Moisés, do jeito que vai, você e o seu povo vão perecer aqui nesse deserto. Agora, escute o que eu vou lhe dizer e consulte ao Senhor para ver se você deve ou não fazer aquilo que eu vou lhe dizer. O que você tem que fazer é o seguinte, escolha homens que sejam líderes de 10, de 100 e de 1000. O que eles não puderem resolver, trarão a ti. Aí Moisés fala assim, oh, não é que a ideia é boa? E Moisés então nomeia líderes de 1000, de 100 e de 10. E o povo consegue, irmãos, chegar na terra de Canaã. Quem foi que deu o conselho? Jetro. Jetro era o quê? Sogro. Para ser sogro ele era mais velho. Eu não sei quantos anos que Jetro tinha. Mas Moisés já tinha 80, mais de 80. Então, se Moisés, com 80 anos, estava ouvindo o conselho de outro que era mais velho do que ele, possivelmente, por que é que nós vamos negar de dar conselhos? É preciso que os mais velhos aconselhem os mais novos. Olha o que diz o Salmo 71, 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Quem é que fala? O velho. Irmãos, tem coisa que os mais jovens, eles querem fazer na força, querem fazer no ímpeto. E é possível que alguém que tem um pouco mais de idade possa chamar alguém e dizer assim, olhe, vem cá, vamos conversar. Meus irmãos, os maiores conselhos que recebi para o ministério foi de 2 pessoas, pelo menos 2, bem mais velhas do que eu. Essas 2 o Senhor já chamou para a glória, todos 2. Uma foi um pastor de nome Antônio Elias, o reverendo Antônio Elias. Esse homem, um dia, eu fui ao Rio e resolvi visitá-lo em sua casa, eu já o conhecia. E marquei com ele de ir na sua casa. E numa hora estava a irmã Maria José conversando com a Mary Ellen, eu saí para conversar com ele num canto, e o conselho que aquele homem me deu foi muito simples. E eu vou reproduzir aqui o que ele falou, tentando lembrar até do seu tom de voz. Ele falou assim, filho, ame sua igreja, não importa se ela for pequena, se ela for grande, do jeito que ela for, ame sua igreja e Deus vai abençoar o seu trabalho. Meus irmãos, o que ele falou não é nada demais, mas ouvi isso de um homem com 94 anos de idade, depois que ele passou pelo tempo inteiro de ministério frutificando até o dia da sua jubilação com 70 anos. Tem 24 anos que o homem deixou o ministério. Era um homem que amava Jesus, que temia a Deus e fala isso num canto da sala, baixinho. Oh, irmãos, que precioso que é isso. Uma outra senhora que o Senhor também chamou há pouco tempo, chamava Alzinda. A dona Alzinda um dia falou assim, pastor, o senhor precisa me fazer uma visita. Falei, vou. E quando cheguei à sua casa, eu lhe disse assim, dona Alzinda, eu tenho vindo tantas vezes na casa da senhora, e a senhora disse que eu nunca lhe visitei. Ela falou assim, pastor, visita para mim é quando o senhor vem conversar comigo. De outras vezes eu tenho convidado mesmo e o senhor tem vindo. O senhor veio aqui no Dia das Mães,
o senhor veio aqui no Natal, celebrar o Natal conosco, e o senhor é sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Mas visita do pastor para mim é como nós vamos fazer aqui agora. Aí nós sentamos lá no sofá, e ela começou a dizer de algumas coisas, irmãos, que eu falei assim, hã? Porque a gente não ouvia a voz da dona Alzinda. Não ouvia. Uma senhora de voz muito mansinha. Mas ela falou coisas que eu disse assim, meu Deus do céu, eu é que estou perdendo de ouvir conselho. Mas quem deu os conselhos? Foram eles. Eu não fui procurar os conselhos. Foram eles que disseram assim, meu filho, é por aqui. Esses dias eu ouvi de uma irmã aqui da igreja, coisa semelhante ao que a dona Alzinda disse. Falou assim, pastor, não é fácil, né? Cuidar da igreja, né? E aí, eu lá lendo a mensagem no celular, lembrei da dona Alzinda. Não se furte a dar conselhos aos mais novos. Alguns não vão ouvir, eu tenho certeza. Alguns vão achar que é bobeira e balela. Mas este é um fruto que você pode dar na velhice. Esses dois que citei, reverendo Antônio Elias e a irmã Alzinda Daniel, não estão mais para dar conselhos. Mas os conselhos que ele deram estão guardados na mente e no coração desse pastor aqui. Irmãos, olha o que diz o Salmo 78, de 5 a 8, sobre testemunhar a outras gerações. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Eu estou lendo o Salmo 78, de 5 até 8. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Meus irmãos, quem deve contar do que Deus fez? O texto nos ensina que são os mais velhos. O Salmo 37, 25 diz assim, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É o velho que diz, porque ele já experimentou. Meus irmãos, vocês já passaram aqui, certamente, por tempos difíceis. Vocês são extremamente vitoriosos. Conversava com uma irmã, mais ou menos uns 5 anos atrás, sobre a dificuldade que era a vida no passado e como é simples hoje. Para nós, ter água encanada em casa, para mim pelo menos, é uma realidade desde que eu me entendo por gente. Mas sei que alguns de vocês aqui não tiveram isso desde sempre, não? Lavava roupa no córrego, e trouxas pesadas, e como era difícil. Leva, suja, traz aquilo pesado, lavado à mão, misericórdia. 3 meninos, tudo pendurado na saia. Vamos lá, menino. Como era complicado. Agora, hoje, água encanada, abriu a torneira em casa, ó, tem água ali. Se de repente não tiver como ter água encanada, põe uma bomba, né? Faz um poço. Alguém vem cá, fura o poço. Hã? No passado, como é que era a cisterna? Para pegar água, ó. Haja braço para tirar balde de água. E corda, né? E vamos lá, ó. Agora não, agora desliga uma bombinha, tem luz elétrica, né? A bombinha joga água, aí se quiser jogar água até na caixa d'água. Meus irmãos, como é mais fácil? Hoje, na pior das hipóteses, né? Não tem uma secadora de roupa, né? Né, irmã Irene? Tem uma secadora chique daquela, não é complicado, né? Mas que a gente tem um tanquinho para ajudar? Tem! Olha como é mais fácil. Já pensou se essa geração de hoje deixasse tudo isso de lado? Ó, nada de forno de micro-ondas, nada de fogão a gás, é só na lenha, sem chance. Já imaginou como é que seria? Para essa turma de agora, que tem aí 25, 30 anos, meus irmãos, que confusão que seria. Muitos veem isso com dificuldade. Vocês já superaram tudo isso. Já superaram o tempo de seca. Teve tempo de seca brava aí. Pensou assim, nós não vamos conseguir. Né, irmão Arei? Mas teve um tempo também que vocês viram muita água e disseram assim, meu Deus, mas eu não sobrevivi a tanta água. Mas passou. É vocês que precisam contar. Olha, meu filho, vem cá, deixa eu contar a história para você aqui. Está vendo isso aqui, ó? Olha essa marca aqui, ó. Está vendo isso aqui?
A água passou nessa altura aqui dentro de casa. Você acredita? Mas Deus livrou a gente naquela noite. Olha, meus irmãos, nós vamos contar do que Deus fez. Porque senão os nossos filhos não aprenderão a temer a Deus. E isso é um fruto que quem pode dar? Os avós, os velhos. Por fim, olhe que conselho fantástico Gamaliel dá. Atos 5, 33 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir de 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse se levantou Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. A voz da sensatez é a voz de Gamaliel. Observe o que esse homem faz. Ele faz um apanhado histórico, dizendo assim, apareceu fulano e apareceu fulano. O que é que deu deles? Acabou. Vamos deixar esses aí também, porque se a obra for deles mesmo, daqui a pouco isso... Agora, meu amigo, se não for, vocês podem ser achados lutando contra Deus. E todo mundo o que é que fez? No linguajar bem popular, quando um burro fala, os outros baixam a orelha. Todo mundo, vamos matar esse povo. Meus irmãos, a voz da sensatez precisa se levantar. Me faz lembrar de uma reunião de pastores onde nós estávamos e falamos muita coisa naquela tarde, naquela manhã. Por fim, um pastor se levantou e disse assim: tirando os meus defeitos, eu sou perfeito. Pronto, irmãos, não precisa ninguém falar mais nada. Porque o que a gente tentou o tempo inteiro dizer para o colega foi o seguinte: olha, fica tranquilo, todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo tem problema, dificuldade e tal. Aí o velho foi em uma frase só e acabou o assunto. Tirando os meus defeitos, eu sou perfeito. Me lembro de um outro pastor, numa reunião, também já velho. Nós estávamos numa reunião muito difícil. E aquele irmão, então, depois de ter ficado assim mais de hora em silêncio, ele se ele pediu a palavra e disse algumas frasezinhas que foram assim marcantes para quem estava naquela noite. Ele disse o seguinte: olhe, até agora você não disse até agora você não disse que fez, mas também você não disse que não fez. Então, se fez, diga que fez. Se não fez, diga que não fez e pronto. Meus irmãos, pronto, acabou ali. Palavra da sensatez. É isso que Gamaliel traz aqui. E vocês têm essa condição, porque vocês já estão amadurecidos. Concluindo. Como é então que vai chegar nessa fase da vida com vigor? Lembra de Caleb? Caleb diz assim: Moisés prometeu essa terra aqui, Josué, quando eu tinha 45 anos. Agora eu tenho 85 e continuo com o mesmo vigor. Me dá a terra que é minha que eu vou conquistar. Meus irmãos, como é que um homem chega com 85 anos com o mesmo vigor de 45? Lembrou de Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É Deus que vai renovar a sua força. Não sou eu, não. Nem são os remédios e vitaminas, não. Quem vai renovar as forças é o Senhor Deus. Ore ao Senhor pedindo isso. Segunda questão.
Viva com esperança. Duas pessoas me chamam a atenção nesse quesito. Jacó e Simeão. Jacó diz assim a José, quando ele vê José, depois de tantos anos, quando ele vê o seu filho, rei do Egito, com todas aquelas coisas, ele fala assim: já posso morrer porque eu te vi, meu filho. Quantos anos ele viveu nessa esperança, irmãos? Quem sabe um dia eu vou ver o meu filho. Isso motiva a gente a viver. Quando a gente tem um objetivo. No caso de Simeão, eu quero ler, vamos ler o texto para você ver como é bonito. O velho Simeão, capítulo 2 de Lucas. A profecia de Joel diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos. Os velhos, está escrito lá. Olha o que Simeão diz aí no versículo 25, capítulo 2 de Lucas, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Olhe a história desse homem, homem justo e piedoso, que só esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Meus irmãos, olhe que velhinho, joia. Aqui já dá para dar um sermão já bem grande, né? Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Irmãos, olha que coisa bonita. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. O texto diz que o homem era cheio do Espírito Santo e ele foi ao templo naquele dia, movido pelo Espírito Santo. E quando os pais do menino Jesus, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quantos anos esse homem esperou por isso, irmãos? A Bíblia não diz. Mas o que a Bíblia diz é que era um homem cheio do Espírito Santo e que naquele dia ele foi ao templo movido pelo Espírito Santo. Que bom seria se nós tivéssemos muitos velhos no nosso tempo assim, cheios do Espírito Santo. É preciso ver com esperança. Se a gente tem objetivo, tem alguma coisa lá na frente que nos aguarda, antes do céu, né? O principal objetivo precisa ser chegar ao céu, né? E é essa pátria que nós ansiamos. Mas antes que cheguemos no céu, tem outras coisas que só pode realizar ainda aqui. Tem coisas que Deus pode fazer e você pode pôr esperança nisso. É preciso também, meus irmãos, superar as perdas. Eu vou ler o Salmo 71, 9, para explicar o que quero dizer com essa questão. Salmo 71, 9. E como é que é possível isso acontecer? Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Irmãos, eu conheço algumas pessoas que enfrentaram muitas perdas na vida. E deixe-me citar uma que talvez seja mais dolorosa. Isto ouvi de um pastor de Governador Valadares. Isso marcou muito o meu pensamento sobre essa questão específica. Quando a mulher perde o marido, o marido morre, a mulher é chamada de viúva. Quando morre a mulher, o marido é chamado de viúvo. Quando morrem os pais, é chamado de órfão. E eu sei que vocês conheciam isso aí tranquilamente. Agora, quando é que a gente de fato experimenta a orfandade? É no dia que a gente perde o pai e a mãe. Aí a gente vai saber o que é isso. Porque enquanto estão vivos, irmãos, é mais fácil. Mesmo que esteja lá já com 96, 97 anos, como está meu avô, está aí, está vendo, de algum modo, né? Ah, meus irmãos, mas perguntar para minha mãe o que é órfã, ela sabe. Mas ela não experimentou ainda o que é isso. De fato e de verdade. Alguns já passaram pela viuvez, né? Aí até casam novamente, etc. Tem alguma palavra que você conhece na nossa língua
de pai que sepulta filho, mãe que sepulta filho, como chama? O que me faz pensar, irmãos, é que a dor é tão grande que a gente só fala isso, ó, a fulana sepultou o filho. Só isso que a gente fala. Não tem palavra para designar isso. De tão pesado que é. Conheço, irmãos, alguns pais que sepultaram filhos. Conheço gente que sepultou o menino com dias, nasceu e 2, 3 dias depois sepultou. Conheço gente que perdeu na infância, na adolescência, na juventude, na meia-idade. Filho é filho do mesmo jeito, não é? Não importa a idade. Tem que superar essas perdas, irmãos. Como é que faz, pastor? É o que diz aqui, ó. Senhor, não me desamparem na minha velhice, quando me faltares as forças. Não me rejeites. É a única forma de superar essa dor. Tem gente, irmãos, que na vida teve tudo, foi rico. E hoje, mal tem o que comer. Como é que essa pessoa vai viver na velhice, lembrando das perdas que teve ao longo da vida? É valorizando a própria vida, como é que Jó fez? Nós recebemos de Deus os bens, não receberiam também os males? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É fácil viver? Não. Mas se Jó conseguiu, por que nós também não podemos conseguir superar essas perdas? Às vezes você tinha uma casa, tinha um terreno, tinha qualquer coisa que você perdeu. É preciso superar. E o único jeito de superar está aqui a saída aqui, ó. Salmo 71, 9. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. E por fim, o último conselho, né? Renovar as forças, ter esperança, superar as perdas. A última, honrar os velhos. Tem alguém mais velho do que eu, não tem? Sempre tem. Mas, irmãos, nós precisamos aprender a valorizar os velhos, os idosos. Aprender a valorizar. E uma das formas que você pode fazer para valorizar é visitando essas pessoas, ouvindo elas um pouco. Elas precisam, às vezes, de atenção. Melhor, precisam não. Às vezes não. Elas precisam de atenção. Por que estou dizendo disso? Tudo que você planta, você colhe. Tenho certeza disso. E se você semear isso no coração de algumas pessoas, amanhã, quando você for velho, Deus providenciará alguém para honrar esse esforço que você teve para com essas pessoas. Na carta de Paulo a Timóteo, ele diz que os filhos devem aprender a honrar os seus progenitores. E diz que isso é agradável a Deus. É tão agradável a Deus quanto o culto que nós prestamos. É preciso que nós pensemos nisso, meus irmãos. Porque, afinal de contas, como disse, os que não são velhos, ficarão velhos. E o que eu mais quero é que amanhã Deus me dê graça de ficar velho e ter as bênçãos da velhice e alguém me ajudar com as minhas cãs. E sabe uma coisa que eu espero? Demais. Eu espero esse dia. Observe o que aconteceu comigo esta semana, eu vou contar o caso aqui, né? Foi muito interessante o que aconteceu domingo passado. Domingo passado pela manhã, vocês lembram que eu falei aqui na igreja do irmão, que chegou e falou assim, que eu estava gordinho? Lembra disso? E tal. Não tem problema com isso não, viu? Tranquilo, nenhuma dificuldade. Eu disse que tem gente que tem trauma com esse negócio e tal, né? Aí eu fui visitar uma senhora aqui da igreja, e tal. No meio da conversa, ela falou assim, pastor, só precisa perder uns quilinhos, hein? Oh, meus irmãos, eu fiquei ofendido? De modo nenhum, ué. De modo nenhum. Sabe por quê? A gente olha para uma pessoa mais velha, quando ela fala com a gente, o que a gente pensa? A gente pensa, foi sincera, falou o que tem que dizer. Ela está errada? Não. Mas se alguém da minha idade disser, como é que eu fico? Chateado. Meus irmãos, eu estou assim, contando os dias para ficar velho, para eu poder falar desse jeito, entendeu? Falar assim, ó, ficar
E alguém pensa assim, foi aquele velho que falou, ó, e passa batido, né? Que Deus me ajude a chegar lá, né? Quem disse isso para mim foi a irmã Eunice, eu fui visitá-la, né? Aí ela falou assim, pastor, tem que perder uns quilinhos, né? Aí, irmão, se num dia um fala, no outro dia outro diz também, pode ser que é verdade, né? Então, vamos tentar uma dieta aí, alguma coisa para ver se, né? E tal, né? Que Deus abençoe, que nós tenhamos uma velhice abençoada. E o meu desejo, quando eu olho aqui para alguns de vocês que certamente já estão nessa fase, é que Deus lhes abençoe e que eu seja uma bênção na vida de vocês e vocês também na minha vida, viu? Deus abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra e ela nos diz que aqueles que honram ao pai e à mãe recebem como recompensa vida longa. E eu te louvo, Senhor, pela vida dos irmãos e irmãs que o Senhor tem concedido muitos anos de vida, porque enquanto os pais estavam vivos, honraram devidamente a eles. Que o Senhor os abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que continuem com uma trajetória bonita, temendo e amando ao Senhor durante os dias de sua vida, e que eles tenham, Senhor, em nome de Jesus, vitalidade, muito mais do que saúde e paz, tenham vitalidade para gozar dos dias de vida que o Senhor lhes dê. Em nome de Jesus, Senhor, que eles tenham alegria de viver, que eles sejam frutíferos, como o Salmo diz, serão cheios de seiva e de verdor, que produzam muitos frutos. Ó Deus, que o Senhor lhes dê palavras sábias, conselhos abençoados como os que eu ouvi do reverendo Antônio Elias e ouvi da irmã Alzinda. Obrigado, Senhor, por essas pessoas preciosas, pela irmã Joselice e tantas outras senhoras e senhores, de quem me faz o coração lembrado nessa hora, que foram uma bênção na minha vida. Que o Senhor os abençoe aqui, a cada um desses irmãos aqui, que eles sejam abençoados pelo Senhor, e a todos os outros que ouvirem esta mensagem, meu Deus, que o Senhor lhes conceda um tempo abundante nas suas vidas. Oro para que vivam com esperança, assim como Jacó e Simeão tinham esperança no coração de ver cumprida a tua promessa. Oro, Senhor, para que como Simeão sejam cheios do Espírito e sejam movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Peço, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor os ajude a superar as perdas da vida, quer sejam as questões emocionais, as questões de luto, de perdas financeiras. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo eles possam olhar para o Senhor, crer que o Senhor jamais os desampara e perceber que é o Senhor que os sustentou até aqui. Oro também, meu Deus, para que o Senhor nos dê nessa hora um restante de noite abençoado e que nós retornemos em paz aos nossos lares, guardados por teus anjos, que tenhamos uma noite tranquila, porque é o Senhor que nos faz repousar seguros. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém.